Muito bem, gente. Não poderia ser de outra forma. Nós vamos repercutir aqui o impeachment da presidente Dilma, que acaba de ser, a votação acaba de ser concluída com um placar de 61-20, né? Eu, particularmente, acho surpreendente. Eu achei que Dilma teria mais alguns votos aí daqueles que se diziam indecisos, mas, na verdade, parece que, no momento final ali, os indecisos todos optaram pelo impeachment. Eu estou recebendo aqui meu companheiro de longa data, jornalista Carlos Barroso, Estado de Minas, hoje em dia, né, TV Bandeirantes, e hoje nosso colega aqui da BH News TV, com o seu programa Cena Política. Muito obrigado por ter vindo, Barroso. Ô, Boris, só que eu estava pensando o seguinte, que é um prazer estar aqui no seu programa, que é um jornalista que eu tenho estima e eu respeito pela ética e visão de mundo. Eu disse aqui um dia a um jornalista aqui da TV, acho que ele não entendeu muito bem, que jornalismo, o que determina jornalismo, o primeiro atributo do jornalista é ética. Segundo, é ética. Terceiro, ética. Depois vem os outros atributos. E você, eu sei que tem esses atributos todos. Eu não estou querendo puxar o saco, não. Muito obrigado. Nós nem precisamos disso um com o outro, porque somos realmente, de fato, parceiros. Desde a Bandeirantes. Hoje Band, né? Antes era Bandeirantes, agora é Band. Hoje mudou para Band. Mas muito bem, Mauro. E aí? E agora? O que esperar desse país? O que esperar da economia? Que cenário está para se apresentar aí diante de nós? Olha, eu queria antes, se você me permite, Boris, fazer falar um pouco desse enredo tragicômico do país. Olhe bem, como você disse ali, a presidente Dilma foi destituída, perdeu o cargo. Não é, todo mundo fala impeachment, não, ela caiu de lavada, né, um placar de lavada. Todo mundo esperava 54 votos a favor do impeachment e foram 60 votos a favor do impeachment. Este é o primeiro dado do enredo. Uma mulher, ex-guerrilheira, que assumiu a presidência da República sem ter um crime sequer de acusação de desvio de dinheiro, de corrupção, nenhum. Não conseguiram encontrar, não sei se ela tem algum problema, porque eu não pesquisei a vida dela. Foi demonstrado de forma que ela não teve um sequer problema moral de corrupção, que é a mesma coisa de encontrar uma agulha no palheiro aqui na política do Brasil, onde graça a corrupção, em todos os níveis. Então, Dilma, primeiro ponto do enredo, cai, queda de Dilma e a manutenção até agora, pelo menos, do mandato de Eduardo Cunha, que é um ladravaz contumaz. Não é porque eu trabalho com poesia que eu estou querendo usar rima, não. Ladravaz contumaz. É um batedor de carteira da política que ainda continua com o mandato, não foi cassado e não foi preso. E ele que ajudou a alavancar esse processo de impeachment da presidente Dilma. Por que esse processo? Lula ficou 8 anos no poder, era um senhor todo poderoso. As chamadas elites não tinham como derrubar o Lula, mesmo porque ele fez um governo de agrado, inclusive das elites. Os empresários aqui nunca ganharam tanto dinheiro como na época do Lula. Mas ele escolheu, talvez mal, Dilma, que é uma pessoa sem jogo de cintura. Não tem jogo de cintura político. Nenhum. E as chamadas elites, vamos chamar de chamadas elites, que também é um saco de gato aí, que inclui muita coisa, né? Mas as chamadas elites pensavam que Dilma não ia para o segundo mandato. Ela não tinha atrativo, ela não tinha jogo de cintura. O governo dela já começava a vazar muita água. Teve um negócio do petrolão, que depois eu queria falar disso, foi um absurdo aqui no país. Mas, por até um pouco, vamos dizer, de incompetência do principal adversário dela, Aécio Neves, que conseguiu perder a eleição aqui em Minas Gerais, Dilma se reelegeu. E não foi desde o primeiro dia que ela foi eleita, talvez antes, já tinha um enredo certo de derrubá-la. Aí que eu queria entrar exatamente nessa questão. Veja você, o porquê Dilma caiu? Eu vou tentar analisar aqui, do meu ponto de vista, essa é a minha ótica pessoal. Veja você,
se você fala em pedaladas, isso não é o suficiente, isso não tem, não tem densidade política suficiente para ser o motivo do impeachment de um presidente. Até porque tantos outros pedalaram, tiveram atos de governo muito parecidos. Por outro lado também, é uma questão controversa até entre juristas renomados, uns dizem que sim, outros dizem que não. Se você fala dos decretos, caímos no mesmo lugar. É controverso, né? Pelo menos, no mínimo, é controverso, porque tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Estamos falando de especialistas, de juristas renomados e tal. Inflação, foi a inflação? Lula herdou de Fernando Henrique Cardoso uma inflação maior. Economia, nós já tivemos cenários bem mais preocupantes em governos anteriores, recentes. Nós tivemos cenários preocupantes, nós tivemos inflação de 100% ao mês. Então... Na época do Sarney, a inflação chegou a patamares de 4.000% ao ano. Não, chegou de 100% ao mês do produto. 4.000 ao ano. E o Sarney não caiu. Ninguém caiu. Então, inclusive, prorrogou o mandato. Não seria o motivo da queda de Dilma não seria a mágoa daqueles, dos conservadores, a mágoa dos políticos tradicionais, que estavam acostumados com o poder e, de repente, houve uma interrupção de 4 mandatos, perderam 4 eleições diretas. Eu acho que isso machucou muita gente. Não? É isso que eu estou te falando, né? Nesse enredo, é isso. A gente teve essa chamada redemocratização no país. Eu acho que é uma democracia de meia boca, em 1985, com a questão lá do colégio eleitoral, Tancredo Neves, que não tomou posse porque morreu, assumiu o Sarney, e depois veio a eleição direta de Collor, nesse processo de redemocratização. Nesse processo de redemocratização, eu li hoje isso, queria até repetir, acrescentando um pouco ao que eu li, foram 4 presidentes eleitos após a redemocratização. Collor, Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma. Sim. Então, nós estamos aqui elegendo presidentes no presidencialismo e derrubando como se fosse um parlamentarismo. De 4, 2 já caíram. Ou seja, uma mortandade de 50%. Uma mortandade... Uma banalização. Uma banalização disso. Dilma, ela caiu, como você disse, sem jogo nenhum de cintura. Veio esse processo econômico ruim, essa mágoa desse balaio de gato, que a gente está chamando ainda de elites econômicas, de conservadores, que não admitiam mais um mandato dela, e lógico que houve fatores predominantes de erros da presidente, erros do PT. O PT, de uma certa maneira, ele ficou, que é um partido que foi eleito sob aquela ótica da transparência, sim, da luta contra a corrupção. Depois do Silvinho Pereira, que foi aquele que caiu no mensalão, que era secretário-geral do PT, houve, de uma certa maneira, uma síndrome do Land Rover, daquele Jeep chique. E o Silvinho Pereira ganhou um Land Rover de propina. Vários personagens do PT enfiaram a mão também no dinheiro, entende? Essa questão do petrolão, um único cara que ninguém nunca tinha ouvido falar nesse cara, chamado Pedro Barusco, que era um 3º ou 4º escalão lá da Petrobras, devolveram 97 milhões de dólares, fora o que ele guardou, né, de propina, que são quase 350 milhões de reais. Então, o PT também enfiou a mão também na cumbuca, né? Mas isso tudo acabou tirando o mandato de Dilma, que não tinha feito nada de ladruagem que se saiba. Mas esse julgamento que se faz do PT também, até que ponto você acha que há um componente de oportunismo daqueles que queriam realmente, sempre quiseram derrubar o PT? Bom, então, eu estou tentando dizer o seguinte, se é com outro partido, isso é relativizado, isso é minimizado, mas quando é com o PT, a coisa sempre toma uma outra dimensão, exatamente porque o PT vendeu essa ideia de partido novo, diferente. Moralidade. Da moralidade, da ética e tal. E eu acho que tem, não sei se você concorda comigo, mas não tem um certo oportunismo, já que é o PT... tem uma ladruagem, envolveu o PMDB,
PSDB, Sim, sim. PP lá Petrolão dentro. Petrolão começou com Fernando Henrique Cardoso. Sim, com aquela envolveu doação todos esses partidos. pro Sérgio. Mas como o PT estava no poder e tinha vendido essa imagem de moralidade, acho que a conta recaiu muito mais sobre o PT, no caso, no colo, caiu a bomba, caiu no colo da presidente Dilma. E hoje ela perde o mandato, 61-20, de lavada, para assumir Michel Temer, também envolvido em denúncias. Um político que não oferece nenhuma garantia, que eu saiba. Ele teve essa pesquisa aí sobre as eleições municipais, 73% dos eleitores em São Paulo dizem que se Temer apontar um candidato, eles não votam naquele candidato. Estão escondendo Temer, Dilma, Lula, até aquele Eduardo Campos, que virou santo quando morreu, estão sendo escondidos na propaganda política, porque houve um total descrédito da política, não é só do PT, né? O que a gente visualiza nesse momento, eu não sei se você concorda comigo, é o seguinte, não é a questão do golpe. Gente, o impeachment é sim um instrumento constitucional, está lá, está na Constituição, ele existe. O que se questiona, eu acho que o que hoje grande parte desse país questiona, inclusive nós já estamos tendo aí manifestações aí contrárias, é o seguinte, é a qualidade daqueles que julgaram, a envergadura moral daqueles que julgaram. Num Congresso onde, olha, eu acho que eu não estaria exagerando, se fala em 70% desse Congresso Nacional, Câmara, Senado, 70% essas pessoas estão envolvidas, ou pelo menos sob suspeita. Sim. Estão pelo menos sob suspeita. São pessoas que votaram, vamos, por exemplo, citar aí, inclusive aqueles que foram flagrados em escutas telefônicas, falando da urgência, da necessidade em remover Dilma. E qual a credibilidade desse... E da necessidade de paralisar a Operação Lava Jato. Um dos pontos da queda de Dilma, além desse enredo que a gente falou aqui, político-econômico, é essa necessidade de criar uma maneira de paralisar a Lava Jato, porque como ela está prosseguindo aos trancos e barrancos, com muitas dúvidas jurídicas, mesmo assim ela pode pegar, sabancar um grande número de políticos, inclusive em volta do hoje trono presidencial de Michel Temer. Você acha que a Lava Jato... Não sei, né? Para aí. O problema é que há uma grande vigilância da opinião pública. Ao mesmo tempo que o atual governo emite sinais que pode frear a Lava Jato, o Temer, enquanto interino, afirma que a Lava Jato não vai ser paralisada. Eu acho que eles estão assim, como se diz popularmente, entre a cruz e a espada, né? Entre a cruz e a espada. É um governo para paralisar a Lava Jato, mas, ao mesmo tempo, joga com pressão de perda de popularidade. Já não tem popularidade nenhuma. Se perder mais, vai vazar água até afundar o navio, né? Quais as chances desse governo Temer dar certo? Porque, olha, hoje nós temos uma dobradinha, PSDB, PMDB e outros partidos aí conservadores que acabaram por derrubar Dilma com essa, como você disse, foi uma lavada. Mas há indicativos de que Temer não vai continuar tendo esse apoio do PSDB, até porque o PSDB não tem esse perfil de não participar, de ser coadjuvante. E o que parece, o que se vislumbra é o seguinte, é que aquele apoio circunstancial, tá bom, para derrubar Dilma estamos juntos, mas e depois, e agora? E agora, né? O PSDB quer tomar o poder. Temer, se ele se fortalecer, mesmo falando que não, ele é candidato à reeleição. Sim. O PSDB vai assinar a própria sentença de morte, sim. Embora ele tenha hoje quadros difíceis para disputar a presidência. O grande quadro, o Aécio Neves, enfrenta sérias dificuldades na justiça e também em popularidade, ele caiu muito. A Alckmin é o chamado picolé de chuchu, né, da política. Aquele cara insípido. Quem? Serra? Não. Muito pouco. Beto Richa, envolvido em processos. Está muito difícil, né? E, aliás, todos os partidos têm dificuldades de quadros para a próxima sucessão presidencial. O único que não tem é o PT com Lula. Mas eu não apostaria um tostão furado
que o Lula fica com os direitos políticos daqui a 2018. Você apostaria, Tostão? Não, é difícil. Difícil, né? mas há também que considerar o seguinte, o PT, de certa forma, eu penso assim, pode sair fortalecido do impeachment, porque houve uma vitimização de Dilma. Né? Dilma, cá para nós, vamos ser francos e diretos aqui. Dilma deixou o governo, num primeiro momento provisoriamente, deixou o governo numa situação terrível. A popularidade dela era muito perto de zero, né? Uma popularidade que eu acho que chegou a 7%, uma coisa assim, 7% das pessoas aprovavam o governo. Um momento conturbado na política, na economia e tudo mais. Hoje, Dilma tem mais popularidade, tem mais apoio, muito mais do que ela tinha quando deixou o governo. Na época ela era Geni, né? Joga pedra na Geni, joga outras coisas na Geni, né? O PT capitalizou né? Inclusive emplacou, queira ou não, o marketing do PT acabou por emplacar a palavra golpe. De uma certa maneira, principalmente nos meios intelectuais, universitários, nos meios artísticos. Eu vi uma frase esses dias em rede social, que é verdadeira, que diz assim, a arte não perdoará o golpe. Os artistas, os artistas de expressão, né? Não os Sérgios malandros da vida, os artistas que têm alguma expressão e tudo mais, todos eles contra isso, os intelectuais, professores. Ou seja, Getúlio Vargas deu um tiro no peito e falou, eu saio da vida e entro para a história. Dilma sai do Senado, ela acha que entra pela história. Mas isso não significa que de imediato o PT vai ter ganhos, não. Porque eu acho que existe essa questão da vitimização. Mas se você olhar as pesquisas, Belo Horizonte, São Paulo, o PT não está dando certo nas eleições, não. Só se houver um revertério... Você está falando das eleições municipais. Não, sim. Só se houver uma mudança do processo em um mês, que é muito pouco, né? Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, quem está crescendo muito é um candidato que diz, eu condeno político, eu não sou político, os políticos não valem nada, mesmo sendo políticos. Ele diz isso, né? Claro. Não vou falar nome, porque eu acho que fica para fazer propaganda para ninguém. Você não vai falar que é o Calil? Pô, rapaz, não faça isso. O Calil está dizendo que não é político. Né? Só que ele está concorrendo a um cargo político, o vice dele é político e... Está desde 2001 na política. Na política e tal. Mas é o seguinte, acho que o que fica disso tudo, gente, porque está claro, se há uma coisa que está clara para o país, é o seguinte, o Brasil quer mudança, o Brasil quer o novo, tá? Esse mesmo país que não estava satisfeito com o governo Dilma, né, que estava dividido, ele hoje não está também satisfeito com o desfecho do impeachment, ou seja, com a efetivação de Temer. É o que parece, que o Brasil quer alguma coisa nova, realmente nova. Vamos aguardar. Eu só queria acrescentar isso, que eu me perdi nisso. Você perguntou sobre a questão do Temer. O Temer assume hoje, deve assumir daqui a pouco, e vai já viajar para a China, participar desse encontro dos países ricos, G20, no dia que ele derruba a Dilma, porque ele ajudou a derrubar, e assume o poder definitivamente, dados da economia mostrando que no último trimestre, quer dizer, o período de Temer, a economia caiu 0,6%, mais de 0,5%, uma queda muito maior do que a previsão dos analistas econômicos, dos bancos, do Banco Mundial. Ou seja, ele entra também sem perspectiva de salvar a economia. Para fechar, qual que você acha que vai ser o comportamento da esquerda? Ou pelo menos dos setores mais radicais da esquerda? Vai para o pau? Vai aceitar passivamente? Vai esperar 2018? Como é que vai fazer? Acho que a esquerda vai ter de completamente se reinventar, né? Depois desse fracasso do PT no poder, considerando o governo Dilma, a esquerda tem de se reinventar, não sei, talvez fazer um grande bloco aí no país, mas um bloco com princípios, como surgiu o PT, e vai ficar essa pecha em cima do PT durante muitos anos, não tem dúvida, sabe? As pessoas se sentiram traídas, uma grande parte. Outra parte, que já era
contra a esquerda ganhou um argumento muito grande Sim. dessa vez. Então, a esquerda vai se reinventar. O que eu acho que, se a situação do país piorar muito, vão surgir novas manifestações, como houve em 2013, mesmo tendo dúvida se a história se repete, vão acontecer novas manifestações, e eu acho que essas manifestações populares vão passar em cima de todos esses partidos, inclusive de esquerda, de centro, de direita. É Ok. uma perspectiva, né? Vamos aguardar. Barroso, muito obrigado. Muito obrigado pela em sua falar presença, aqui no seu programa, pela viu? gentileza de ter vindo. Vamos fazer um rapidíssimo intervalo, daqui a pouco ainda dá para mostrar aí, finalizando o programa, os jardins, os 15 jardins, ou pelo menos alguns deles, os 15 jardins mais belos do mundo. Daqui um minutinho, depois do intervalo.